Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Luciana. Bom dia, Alberto. Bom dia, Rocha. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Eustáquio, a bola está contigo. A gente combinou que você vai falar agora de cara já do IBGE, não é isso? Que o IBGE ontem soltou a tábua de vida de 2020. Isso é uma obrigação legal do IBGE divulgar esses dados até o dia 1º de dezembro. Então, todo ano ele solta. E essa tábua de vida, ela serve, inclusive, para os cálculos da Previdência, fator previdenciário, etc. Tá? Qual que é a questão? É que a metodologia que o IBGE adota, que é uma metodologia desde 91, que é uma metodologia internacional, você faz essa tábua em cima das projeções populacionais. Tá? E isso que o IBGE sempre vem fazendo ao longo da década. Aí, a última projeção foi feita em 2018. Era para ter feito uma contagem populacional em 2015, que não foi feita. Tá? E era para fazer o censo em 2020, que também não foi feito por causa da pandemia, principalmente, e não foi feito em 2021, porque não tinha dinheiro, não tinha apoio, etc. Então, o que acontece? Essa projeção de 2018, ela já ficou desatualizada diante dos novos dados. Mas o IBGE ficou amarrado, porque ele não pode fazer uma nova projeção se não tem o tamanho exato da população, se não tem a migração entre os municípios, a própria migração internacional. Então, o IBGE continuou trabalhando com as projeções de 2018. E aí, o que acontece? Em 2020, todo mundo sabe que teve redução da expectativa de vida. Né? A gente trouxe a Márcia Castro aqui, ela mostrou, tem trabalhos internacionais mostrando que houve uma redução. A discussão é quanto que foi a redução, porque como a gente não sabe o tamanho da população, a gente fala o denominador da conta, né? Esse cálculo, ele tem dúvidas, né? Não é muito preciso para saber se é se é 1,5%, se é 2% de queda, etc. Então, é difícil. Agora, o que o IBGE fez ontem? Ele divulgou, com base nas projeções de 2018, e aí a esperança de vida subiu em 2020. Entendeu? Agora, o próprio IBGE falou o que foi isso. Por quê? Ele não podia mudar a metodologia agora no meio do processo. Então, ele fez o cálculo com base nas projeções de 2018, que não leva em consideração a pandemia. Tá? Então, isso está bem explicado lá. Então, o IBGE... Essa é a questão. Como não fez o censo, o IBGE ficou amarrado. Teve de fazer uma coisa isso, porque essa divulgação é oficial. Né? E, então, assim, a gente sabe que houve uma queda, mas o número oficial divulgado ontem teve um pequeno aumento. Tá? Então, assim, eu estou falando isso aqui só para esclarecer para as pessoas que é uma situação meio difícil, mas é difícil por causa disso, porque como não fez o censo, o IBGE ficou amarrado e não teve como fazer isso. Agora, na realidade, a esperança de vida caiu. A gente não sabe quanto que caiu. A estimativa da Márcia Castro, publicada na Nature, caiu 1,3 anos. Né? Então, passou de 7,6 para 5,3. E a do IBGE ontem foi para 76,8. O Eustáquio. É só bom esclarecer essas coisas aqui, porque se alguém... eu fiz um artigo comentando, mostrando esses dados e explicando o que aconteceu. O Eustáquio, a expectativa de vida ela vai cair no mundo inteiro, não vai? No mundo inteiro, não, porque o Butão, por exemplo, não vai Butão, cair. Nova Zelândia. Butão, Nova Zelândia e Vietnã, não. Não, o Vietnã aumentou agora. Em 2020, não, mas em 2021, aumentou os casos e aumentou as mortes no Vietnã.
Agora, Nova Zelândia, Butão, a própria China, por exemplo, a China, o coeficiente de mortalidade deles é muito baixo, se os números forem corretos, né, os números oficiais. Então, vamos dizer assim, vai cair na maioria dos países do mundo, mas não em todos. Mas a Europa... A Europa vai cair muito, vai cair muito. Estados Unidos vai cair muito. Essa notícia que saiu esse final de semana agora, do ministro da Justiça dizendo que não vai exigir teste para a entrada de estrangeiro no Brasil. Vem cá, tem algum país no mundo que não exige teste para a entrada de estrangeiro? Isso eu não sei. Não exige, aliás, o certificado de vacinação? Aí eu não sei, porque essa política aí de... duas coisas. Duas coisas. Primeiro, sobre o que o Eustáquio falou, a questão mostra o que já vinha se falando antes, né? A falta do senso, inclusive, para pensar políticas públicas, porque agora, com os dados não corretos, como é que você pensa políticas públicas corretas? Isso é um problema. Isso não é um problema para o governo Bolsonaro, porque ele não tem política pública. Não tem. Vai ter censo ano que vem? Tudo indica que sim, porque o STF obrigou, né, o governo. O governo colocou na lei 2 bilhões para o censo, o IBGE falou que precisava de 2.300, e parece que houve um acordo com o Congresso de dar os 2.300. O IBGE está fazendo a parte dele, está fazendo os testes preliminares, está fazendo os testes piloto, que chama, né? Eustáquio, o censo ocorre, em geral, em que período do ano? Não, o censo, normalmente, ele acontecia em agosto, entre agosto e novembro, com a data de referência de 31 de julho. Mas a proposta ano que vem é que mude essas datas, né? Por causa, principalmente, da eleição, né? Vai ter eleição no segundo semestre, o IBGE já está com os dados atrasados, então, eu não lembro bem qual que é a data, mas parece que vai ser antecipado para, tipo, abril, maio, coisa assim. Ô, Luciana, o que você ia dizer? Só uma coisa que eu queria falar do que o Rocha falou, perguntou, é que se tem algum país que não cobra teste. Aqui na Espanha, se você está vacinado há mais de 14 dias, com as vacinas que eles consideram, você não precisa fazer o teste. E o Brasil, até onde eu sei, até ontem, ele exigia, na volta, ainda que a gente esteja vacinado, com a vacina dada no Brasil, ele exige o teste. Mas a comprovação de que o sujeito está vacinado, os países estão exigindo, né? Mas o Brasil não exige a vacinação, o Brasil só exige o comprovante Covid, que não está tendo, recente, né? Agora, Rocha, tem uma novidade aí, é o seguinte, não sei se vocês estão acompanhando, que é a nova cepa da África do Sul, a B11, B11, até anotei aqui, B11.529, que ela parece que é muito mais potente, tem muito mais mutações do que as anteriores, e o mundo todo começou a fechar a fronteira para a África do Sul. Hoje está rigoroso, praticamente, essa semana agora, né? Começou a fechar, porque é um perigo. A Europa, está todo mundo acompanhando, né? A Europa está numa quarta onda, né? A Alemanha batendo recorde. Eustáquio, eu não estou acompanhando, eu estou vendo a notícia por meio de manchetes, né? Mas essa onda na Europa, por exemplo, estava lá o caso de Portugal, que vacinou 86% da população. O pessoal diz, Portugal está fazendo medida de restrição porque está tendo a nova onda, mesmo tendo vacinado tudo isso. Mas está pegando quem é vacinado? Você está acompanhando isso de perto? Como é que está isso? Não, tá. A questão é a seguinte, na Europa é muito claro, os países, principalmente os países da Europa Oriental, que vacinaram menos, não só eles estão tendo muito mais casos, como eles estão tendo muito mais mortes. Na Europa Ocidental, alguns países ali, tipo Áustria, Alemanha, que estão mais perto ali da Europa Oriental, eles estão tendo muitos casos, mas estão tendo menos mortes. Aumentou as mortes também, mas estão menos. E a Europa mediterrânea ali, Espanha, Portugal, etc., eles estão tendo bem menos casos e bem menos mortes. Tá? Agora, a correlação é muito clara. Aonde vacinou mais, tem menos mortes. Aonde vacinou menos, tem
mais mortes. Esse lockdown da Áustria é um troço interessante. O lockdown lá é o seguinte, o sujeito o cara que não está vacinado só pode sair de casa para ir no supermercado, para ir socorrer assistência à saúde e para mais uma outra coisa lá, senão tem que ficar em casa. Você viu que no dia seguinte que eles decretaram isso, as filas para vacinação ficaram enormes. E o argumento é muito bom, né? O argumento porque pessoa que não quer vacinar, em última instância, depois cai no sistema público de saúde e onera enormemente, né? Então, ou seja... O argumento da pessoa para não se vacinar... Singapura faz isso, Roger, só dizer. Singapura é o seguinte, se você vacinar e ficar doente, você tem sistema público lá para te tratar. Se você não vacinar e ficar doente, você tem que pagar. Lá na Áustria, estou com um filho morando lá, ele me disse o seguinte, estou morando numa república, e tem uma moça que mora lá na república, eles que ela não quer se vacinar, não se vacinou e não quer se vacinar. Eu falei, mas por que conversa com ela? Eu já conversei com ela. Fui falar com ela, por que você não quer se vacinar? Não, é que não estou muito segura em relação a essa questão da vacina, não sei quais serão os efeitos, não sei, pode ter no futuro algum problema de saúde para mim. Quer dizer, são argumentos desconectados da ciência, entendeu? É uma coisa na Áustria, rapaz, pessoa com nível universitário. Mas ontem, essa semana já começou aqui essa discussão de começar a fechar bares a partir das 11, discoteca a partir da 1. Aliás, eu nem sabia que esse termo discoteca ainda funcionava. Mas aí não foi aprovado, não, por enquanto eu não peço. O Mineirão está assistindo os jogos do Galo com lotação total. E aí usando máscara. E aí o seguinte, querem proibir o Réveillon e o Carnaval, mas o jogo de futebol está liberado. E eu vou te dizer, eu passei agora a experiência, vou contar para você, fui ao Maracanã, Fluminense e América, né? Aí o que acontece? Pediram lá, tu só comprava online, Conect SUS, etc. Aí tentei cadastrar, o meu deu um problema, não consegui. Meus filhos conseguiram. Aí fui para a bilheteria do Maracanã, levei a minha carteirinha física. Aí mostrei para a vendedora, ela vendeu para mim o bilhete. Aí nisso, olha que história interessante, encontramos um cara tentando comprar também, aí meus filhos ajudaram, cara, olha que loucura isso, encontramos na bilheteria, entramos, fomos ver o jogo, em algum momento passa o cara do nosso lado, o cara estava sem Conect SUS e sem a carteirinha física, aí ele falou para a gente lá na fila, mas eu me vacinei. Aí falou, mas como é que você conseguiu entrar? Não, eu saí daquela fila que a gente estava, fui para outra, disse que tinha me vacinado e o cara vendeu para mim o bilhete. Ele só falou que tinha se vacinado e ponto, não mostrou nada, não mostrou carteirinha física, não teve Conect SUS, nada, deixaram entrar. Esse é o fundamento da proibição, porque ninguém consegue controlar. Como é que você controla uma boate, os bares? Não tem controle, entendeu? A gente vê aí, o Coxa fez aqui o jogo de classificação, o time da Luciana. A Luciana falou que é Coxa. O time da Luciana tinha um público fantástico, lotou o estádio. Então você olhava eu vi pela televisão, meu filho foi no estádio. Eu olhando aquilo, não vi ninguém de máscara, sabe? Então as pessoas se cuidaram completamente. Teus filhos estão em todo lugar, hein? Estão na Áustria, estão no jogo do Coxa. Eu tenho 5. Caraca, impressionante. Aliás, nós tivemos um debate interessante aqui na eleição da OAB, que nossa chapa impugnou a chapa da situação, acusando que eles não cumpriram a cota, né, de negros, 30%. Aí eles justificaram que cumpriram, porque, afinal de contas, eles exigiram dos negros, da chapa deles, a autodeclaração, né? E aí nós pedimos para ter acesso à autodeclaração. Quem se autodeclarou negro? Aí a Comissão Eleitoral negou, nós fomos para a Justiça, o TRF4 deu uma liminar para a gente ter acesso. Aí é o seguinte, nós vamos olhar, é uma vergonha. Eu falei assim, eu me sinto à vontade para falar isso, porque eu tenho 5 filhos. Dos 5, 3 passam na cota. São como eu, assim, pardos, entendeu? Então, entra na cota. 2 não entram de jeito nenhum, eles são brancos, entendeu? Então, e aí, explicar para os caras aqui o seguinte, o problema não é se o sujeito é afrodescendente ou não, isso não interessa. O problema é a cor da pele. No branco não é discriminado. Quem é discriminado é quem tem a pele preta.
São filhos seus mesmo biológicos ou são adotados? Não, tudo biológico. Mas você tem certeza que é filho? Absoluta. Aqui, deixa eu falar uma coisa. Não, só uma pergunta demográfica aqui. E quantos netos que você tem? Neto nenhum ainda. Não, é porque é o seguinte, é assim também. Minha mãe ficou grávida 15 vezes. Os meus irmãos mais velhos tiveram 6 filhos. E os mais novos tiveram 2, 1 ou 0. Mas não tem nenhum japonês. Não tem nenhum japonês no meio para você desconfiar que não seja seu irmão, né? Aqui, deixa eu só falar uma coisa, contar uma experiência também. Eu também fui no campo aqui. Fui ver Barcelona e Espanhol. Em Barcelona, né? no estádio do Barcelona. Tá de férias, e também não pediram nada. Que trabalho bom esse, você está de férias, hein, Luciana? Que vergonha, hein? Não, mas olha só, eu posso dizer para você que foi sábado, então eu viajei no sábado para Barcelona, então sábado à noite não tem problema nenhum. Então, e não teve problema, ninguém pediu nada também, e não tinha controle muito pronto. A única coisa que eles pediam para colocar máscara, mas chegava lá, todo mundo tirava a máscara, ninguém ficava com a máscara de verdade. Olha, para entrar no estádio, para entrar no Maracanã, só podia entrar de máscara. Então, todas as filas, todo mundo com máscara. Impressionante, todo mundo, sem exceção. Aí, dentro do estádio, ninguém. Mais ou menos assim. E todo mundo gritando, né? Gritando, abraçando, né? Então, assim... Cara, a torcida na arquibancada, isso já não é o primeiro jogo, claro, já há muito tempo. As pessoas fumam maconha abertamente. Avassalador, né? Em todo lugar da arquibancada. Repito, não é de hoje. Isso. Muito bem. Está parecendo a terceira via. Não tem jeito. Antes de falar da terceira via, tem o caso do Chile, né? Que você está acompanhando, não é, Eustáquio? Não, eu só queria compartilhar. Assim, eu fico muito assustado com a questão do Chile. Porque a questão é a seguinte, o Chile conseguiu fazer uma transição relativamente pacífica depois da ditadura, né? E tinha mais ou menos 2 partidos, né? Vamos supor assim, tinha um PSDB ali e tinha o PT administrando, então ia mais para a esquerda, ia mais para a direita e tal. O Chile é o país que tem a maior renda per capita da América Latina atualmente, passou todo mundo. Ele estava atrás da Argentina, estava atrás do Uruguai, estava atrás da Venezuela. Hoje é o país que tem maior renda per capita, tem um nível, um padrão de vida bastante razoável, né? Então, assim, é uma democracia mais ou menos consolidada. E, de repente, o que vem hoje, mais ou menos, é Bolsonaro contra Boulos, né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Então, assim, é muito... E no nível um nível muito baixo, assim, muito polarizado da campanha, né? Eu não esperava, sinceramente, eu não sei o que... Cara, é impressionante. E lá, o Bolsonaro é mais grave do que o Bolsonaro daqui, porque ele defende Pinochet. É inacreditável isso. E como ele é alemão, ele tem passados nazistas, tudo. Cara, é incrível. E você sabe, tem até um filme no Netflix, não sei se é filme ou série, sobre uma colônia, meio que uma colônia nazista no Chile, né? É algo famoso esse filme. Uma colônia dos nazistas que foram para o Chile e fizeram uma colônia no interior do país, enfim, e aí subjugaram pessoas lá. Isso aí é famoso no Chile. O Chile contrasta com o Brasil, por exemplo, aliás, com a Argentina e com o Uruguai. Certo? Se um candidato se colocar na sucessão presidencial defendendo a ditadura, a chance é 0 no Uruguai e na Argentina. Lá eles superaram, então prenderam, mandaram para a cadeia os generais, julgaram, condenaram, fizeram um serviço completo no Uruguai e na Argentina. No Chile, não. A transição do Chile é parecida com a do Brasil. Fizeram a Constituição, anistia, ninguém foi julgado. O Pinochet só correu risco porque o garçom lá na Espanha resolveu pegar ele e quase conseguiu. Mas fora disso, no Chile, eles colocaram panos quentes, né? E quando veio a redemocratização, os partidos que se revezaram no poder foram o Partido Democrata Cristão e o Partido Social-Democrata, da Bachelet. E o que acontece é que esse modelo de protagonismo desses 2 partidos
foi se desgastando, porque eles não resolveram o problema econômico, foi piorando. E aí aquele pacto que impedia você ter uma nova Constituição, a Constituição que está lá é a Constituição feita pelo Pinochet, então isso se esgotou, e na hora que isso se esgota, acontece o quê? Acontece o que aconteceu no Brasil. Emergem essas coisas aí, uma extrema-direita que sempre existiu, mas que estava, vamos dizer assim, parada lá em estado letárgico, né? E esse cara assume. Esse cara, ele de fato, é um Bolsonaro, bem parecido com isso, mas o candidato que foi para o segundo turno com ele não é um Boulos, não. Ele está mais para Lula do que para Boulos. Não. O Boulos... O Boulos deles lá não foi candidato, é o cara do Partido Comunista, que, aliás, o que está se dizendo agora é que se ele fosse o candidato, o desempenho eleitoral dele seria muito melhor. Como eles escolheram um cara mais moderado, ele está patinando um pouco nas urnas. Mas como a eleição é só o ano que vem, não, em março... 19 de dezembro. Tá agora. Agora? Eu achei que fosse por ano que vem. A posse que é ano que vem. Pois é, então, mas tem que ver como é que vai ser essa costura, porque se os democratas cristãos, os sociais-democratas apoiarem e por isso é que lançaram um cara mais moderado, para ter essa capacidade de conversar com os partidos de centro, e ele tem essa capacidade, realmente ele está mais para Lula do que para Boulos nesse sentido, se ele conseguir fazer isso, ele ganha a eleição. Porque vai ter uma frente grande contra o Bolsonaro de lá. Mas o fato é que está chegando no Chile com um atraso de 3 anos, né? O que chegou no Brasil em 2018. Não, eu ia dizer o seguinte, eu ia dizer que ele não era nem Lula nem Boulos. Ele é um líder estudantil de 35 anos de idade, não tem experiência nenhuma de nada. Não. Sim, não, eu estou falando do ponto de vista ideológico, Alberto. Ah, tá, mas, cara, do ponto de vista da experiência, ele é nada. É impressionante isso. Né? Agora, veja só, novo, né? Eustáquio, tem uma coisa interessante que mostra, digamos assim, um problema sério do presidencialismo, porque isso foi implodido no voto para presidente. Eu não sei se você viu o voto para deputado e senador. Estão lá os partidos de sempre. Não houve essa implosão. Então vai ser uma confusão tremenda. A novidade essa que é minha preocupação com o Chile, porque assim, qualquer um que ganhar não vai ter governabilidade clara para administrar o país, porque nenhum dos dois candidatos vai ter maioria no Congresso. Exatamente. E ainda vai ter que conviver... Perdão, só colocar um ponto, ainda vai ter que conviver com a Constituinte paralela. Não, mas a Constituinte está sendo ameaçada, porque se o Castro ganhar, provavelmente não vai aprovar a Constituinte, que é outro problema. Porque na hora que fizer o plebiscito, né, pensa bem, o país aprova uma Constituinte de esquerda e vota num candidato a presidente de direita. Isso é uma loucura, uma loucura. Então, é o seguinte, isso tudo está sendo, eles estão refletindo lá. O eleitorado está refletindo também sobre isso. Agora, o país, de fato, está às portas de uma crise institucional, porque se esse cara ganha a eleição, por exemplo, e se aprova a Constituinte, porque se encaminha para isso, nós vamos ter uma crise no Chile sem saída, né? Agora é interessante. Fala aí, Luciana. Não, o que eu ia falar é das propostas, né, do que ele propõe, a ideia de reduzir o tamanho do Estado, tudo bem, candidatos de direita pedem isso, né? Agora, a ideia de revogar a lei da discriminação do aborto, ou seja, é bastante forte. A ideia de dar bônus também para as mulheres, né, que não trabalham fora, que trabalham em casa, construir um fosso, um dificultador na fronteira para atrapalhar o processo de migração. Ou seja, discurso muito... A novidade é assim, o Trump constrói um muro e ele vai construir um fosso, né? Mas, Luciana, isso aí não tem chance de dar certo. Isso aí não tem chance de dar certo. Se um cara desse ganha a eleição, vai acontecer o que aconteceu no Brasil. Fica essa
essa coisa horrorosa, sem governabilidade, não tem gestão, é um governo sem rumo em todos os setores, né? Vai acontecer isso com ele, porque o Alberto está falando da inexperiência do candidato da esquerda que foi para o segundo turno, mas o candidato da direita também não tem experiência nenhuma, nada, ele não tem experiência de gestão pública nenhuma. Então, o Chile está ali, e olha, se eles elegerem esse cara, vai ser um problema. Agora, o Chile não tem centrão, né? Porque o centrão, ele gasta muito, mas permite o governo subsistir, né? Então, vamos ver. Uma coisa que eu acho, eu estou falando assim, super leigo, né? O Chile, essa Constituição, parece que tem um negócio um pouco mais simbólico, porque a Constituição que foi aprovada lá atrás, ela já tinha sido modificada centenas de vezes. A quantidade de emendas que ela tinha sofrido, a emendada, né, foi impressionante. Então, a Constituição já não era a Constituição da saída do Pinochet. Eu acho que foi uma coisa mais simbólica. Vamos abolir o entulho autoritário, mas já tinha sido abolido. Não, tem muita coisa na Constituição ainda muito ruim, Alberto, e essas alterações todas só denunciam que a Constituição é uma coisa que tem que ser mudada mesmo, né? Porque se fosse boa não iam estar mudando. Mas, enfim, tem muita coisa na Constituição que impede que se avance em direção a, por exemplo, rever o passado, a questão da memória, que a gente no Brasil tem, a Luciana está na Espanha isso é uma encrenca, né? É muito parecido com o Chile. Então é preciso superar isso. Se o país não supera isso, não fecha a ferida. Não, eu sei, eu só estou falando que tem um elemento mais simbólico. Essa coisa de mudar a Constituição foi uma coisa mais simbólica, ela já estava muito mudada, e você podia mudar por meio de emenda. Então é muito mais um símbolo do que algo efetivo, entende? Não estou dizendo que não é. Símbolos são importantes na política, aliás, muito importantes. É um novo pacto, né? Eles precisam de um novo pacto, não é isso, Luciano? Agora, uma coisa, essa coisa do presidencialismo mostra o seguinte: você nunca, né, porque o Pinheira tiveram aquelas manifestações, as pessoas calcularam na época, metade da população de Santiago foi para as ruas, sei lá, teve um cálculo, 10%, não me lembro. Um negócio estupendo, né? E você vê, quando você tem uma debacle, né, seja de um governo de direita ou de esquerda, você abre espaço para coisas assim, né? Então, assim, aquela coisa do quanto pior, melhor, não é verdade. É quanto pior, pior. Agora, Roberto, no Chile tem um negócio que é o seguinte: o voto não é obrigatório. E aí, as manifestações de rua, a juventude foi para a rua. E na votação parlamentar e presidenciável, parece que a juventude, boa parte, não foi votar. Desacreditou do processo eleitoral. Então, deu um problema geracional. Os jovens mais de esquerda foram para a rua e os idosos foram para as urnas, né? E aí aí deu esse conflito. Então, falar duas coisas aqui, uma da anterior e essa do Eustáquio. Primeiro é o seguinte: a conversa do Rocha com o Alberto me lembrou um debate que eu estava vendo na televisão aqui, que o Partido Socialista está querendo, como o Rocha falou, rever alguma questão da memória, né, da época da ditadura e tudo mais, do Franco. E aí estava um debate de dois analistas políticos na televisão, e um dizendo o seguinte: isso é simbólico, afinal de contas, toda hora que o Partido Socialista se vê numa situação de perda de adesão, acaba recorrendo a essa questão da memória do governo Franco para que possa aumentar a sua popularidade. E aí o outro dizia o seguinte: não pode ser simbólico uma coisa que diz a respeito de direitos humanos. Então você tinha esse debate, que é uma coisa que sempre aparece mesmo nessas duas leituras. E essa coisa que o Eustáquio falou me lembrou agora na África do Sul, na eleição de 99 da África do Sul. Os jovens participaram ativamente de movimentos, e inclusive eles fizeram uma coisa que, do ponto de vista, não sei, né, pelo menos da minha percepção estratégica, não é o ideal. Eles fizeram um protesto no seguinte sentido: eles tiraram a permissão para votar, eles iam para a porta do local onde era a urna e não entravam, se manifestando.
Só que é o que está falando, o que conta no final é o voto. Então, não adianta essa manifestação só da rua ou tirar o registro, ficar na porta e não votar, porque senão alguém outro vai eleger, né? Então, é uma coisa meio incompleta. Ô, Luciana, a gente viu a mesma coisa no Chile e no Brasil antes, né, 2013. Essas manifestações avassaladoras jogam no chão a popularidade do governo e do sistema. Na época, foi para o chão a da Dilma, governador de São Paulo, todos os governadores. Esse componente que você falou é importante, Alberto, que essas manifestações, elas questionam, assim, é aquele negócio, vão tirar tudo, como é que é aquela palavra de ordem? Fora todos que estão aí, né? Então, você fica todo mundo desacreditado, né? E aí mas igual a Luciana falou, na hora do voto, vai contar o voto que foi para a urna. A maior vítima das manifestações de 2013, na minha opinião, foi o Haddad. Tinha feito uma gestão em São Paulo razoável e se arrebentou na urna por causa daquelas manifestações. Exatamente. Isso foi um horror no país inteiro, gente. O Alberto falou aí, eu já passo para você, Alberto. O Alberto falou da coisa, eu me lembro que a Dilma perdeu dezenas de pontos, foi 10, não, foi mais que 10, 20, da noite para o dia, e os governadores dos estados, os prefeitos, foi assim, um derruba de maneira, assim, em 1 mês, 2 meses, caiu muito a popularidade de todo mundo. Luciana, eu sei o número. Isso é interessante, Alberto. Só falar um negócio de pesquisa, é o seguinte, eu lembro direitinho que o Márcio Coimbra, da Vox Populi, em abril, ele divulgou uma pesquisa mostrando o seguinte, que a Dilma vai ganhar no primeiro turno, ninguém ganha na Dilma, em abril de 2013. Então, assim, aí, em 1 mês, mudou tudo. Então, assim, é só para a gente ter isso na memória quando for analisar as pesquisas aí, né? Não, olha, eu lembro disso, eu estou escrevendo um livro com esse assunto, né? Antes das manifestações, a Dilma caiu bem, tá? Ela tinha 65 de ótimo e bom, e foi para 57. Sabe por quê, Eustáquio? Inflação de alimentos. Tinha alimentos rodando a 30% ao ano de inflação. Verduras, tomate. Inflação do tomate. Então, ela caiu de 65 para 57. Aí, com as manifestações, Luciana, ela caiu de 57 para 30. Mas caíram todos os governadores de estado na época. Aquilo atinge todo o sistema. Então, o sistema inteiro é atingido, como aconteceu no Chile, em outros lugares por aí. Né? Eu não sei se vocês viram também na Turquia, o Erdogan resolveu bater de frente com o mercado financeiro. Estão acompanhando isso? Interviu, demitiu o presidente do Banco Central, mandou fazer controle de capital, uma loucura lá a Turquia. A moeda turca, sei lá, lira, não sei, se desvalorizou brutalmente, está um caos lá. Sabe o que deve ser, Alberto? Aquele papo que ele teve com o Bolsonaro lá no G20, ele falou assim, o Bolsonaro está com muita popularidade, ele me falou que eu vou fazer igual a ele. Então, deve ser isso. Imagina como foi o assunto. Você viu a pesquisa que saiu, acho que foi Isto É, né? Saiu pesquisa mostrando, deixa eu ver aqui, Exame. A Exame publicou uma pesquisa onde há uma estabilidade, não sei se vocês viram, grande, né, do quadro, repetindo, não se mexeu quase nada, aumentou um pouco a rejeição ao governo e ao próprio Bolsonaro no Sudeste, São Paulo, e no mais continuou, e está todo mundo falando da entrada do Moro no processo. Né? Eu fico olhando, o Alberto publicou um gráfico essa semana que eu olhei, eu gostei muito, assim, onde é que ele entra nisso, entendeu? Ele vai tirar assim, água de que rio, certo? Para poder encher a pipa dele. E essas análises todas, a Globo fazendo um esforço enorme para dar visibilidade para ele falando do Lula, o Lula não responde nada. Está engraçado o cenário. Não, mas ele já está com 2 dígitos, né? Mas 2 dígitos o Lula também tem, né? Não, tudo bem. Estou dizendo assim. Entendeu? 2 dígitos depende de qual 2 dígitos? Depende do dígito inicial. Estou dizendo assim, porque aquela questão, se ele não chegasse nos 2 dígitos, ele nem seria candidato. Não, isso aí é um fato. Agora, como ele já está com 2 dígitos, parece que a candidatura dele agora é para valer, né? E ele está começando a trazer mais gente para o campo dele. Né?
Ô, Eustáquio, tem um livro de um francês, eu me lembrei, porque eu me lembrei de uma passagem do livro meu, tem um francês que escreveu um livro, como falar de livros que você nunca leu, né? É muito interessante. O cara, professor de literatura, ele disse: eu sou insuspeito para escrever esse livro, eu sou professor de literatura na França. E aí o que ele diz, né? Que você tem uma biblioteca mental, né? Você tem que ler um bocado de livro, você tem uma biblioteca, aí depois que você forma essa biblioteca, porque você leu muito, qualquer livro que você pegar, você já sabe qual é o argumento que está lá dentro. Né? E aí ele desenvolve esse argumento no livro dele, como você falar de livros que você nunca leu. E lá no final ele diz: a melhor coisa que tem é você não ler o livro e debater com o autor do livro. O autor do livro vai debater com você, e você não lê o livro, você derrota o autor, ele mostra como. Rapaz, isso acabou de acontecer comigo, eu estava vendo esse dado do Moro, e aí, por alguma razão, me lembrei do meu livro aqui, A Cabeça do Eleitor, né, que eu estava esquecido desse livro. Se você fosse debater comigo sem nunca ter lido, eu não ia lembrar realmente do que eu tinha escrito lá, porra, entendeu? Na página, entre a página 47 e 53, eu falo isso, eu falo o seguinte, que um candidato que não tem uma identidade clara, quando é atacado, ele não sobe ou cai, que é o caso de Sérgio Moro. Porra, tá tudo escrito, eu escrevi e tinha esquecido, pronto, porra. Entendeu? É o seguinte, os argumentos dele, Alberto, os argumentos, a narrativa, que é o seguinte, eleição é narrativa e emoção, né? Você tem que encaixar uma boa narrativa e tem que ter emoção, senão a coisa não roda, né? A narrativa dele, ele pega a onda da declaração do Lula lá na entrevista do El País, onde o Lula faz aquela comparação da Merkel com o Ortega. O Ortega, num contexto, né? Aí os jornais descontextualizam a declaração do Lula, né? E fala, pô, o Lula está aí elogiando Ortega, ditadura, então esse é o Lula mesmo, não sei o que e tal. Aí o Moro entra nessa confusão para falar isso. Aí eu digo o seguinte, isso aí é jornal velho, porque é o seguinte, remédio vencido. O Lula, se esse tipo de ataque prejudicasse o Lula não tinha ganho a eleição para presidente da República nunca. O Lula virou amigo pessoal do Fidel Castro, virou amigo pessoal do Chávez, frequentando a Venezuela, frequentando Cuba antes de ser presidente da República. E já toda vez que ele ia para Cuba era um escândalo na imprensa. Aquela foto dele com o Fidel, na Venezuela com o Chávez. Esse cara está com ditador. O Lula ganhou a eleição, apesar disso. Então, isso aí não funciona. Outra coisa é o lance dele dizer que saquearam a Petrobras. Certo? Como se isso fosse tirar voto do Lula. Se tirasse voto do Lula, o Haddad não tinha ido para o segundo turno em 2018. Preso o Lula. Quer dizer, então, e o pessoal fica valorizando isso, sabe? Ô, Rocha, mas sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, que essa estratégia desse discurso dele de agora, não é nem tirar voto do eleitor do Lula. Eu acho que ele precisa tirar voto do eleitor que é mais próximo dele ideologicamente dos valores. Eu acho que, quando ele bate no PT, e ele bate, é uma estratégia de tentar tirar voto, atrair o eleitorado de centro e direita e crescer mais sobre o eleitorado que está na dúvida se vai com o Bolsonaro ou não, do que tirar eleitor do PT. Eu acho que nesse primeiro momento, o que o Moro precisa fazer, né, é engordar esses 2 dígitos, né, como vocês estão falando. Alcançou 2 dígitos, mas com 2 dígitos 11. Primeiro era alcançar 2 dígitos. Está no jogo. Agora tem que engordar esses 2 dígitos. E mais, se ele engordar, pode ser que ele engorde emagrecendo o do Bolsonaro, que é esse o grande gol que eu acho que ele deve mirar agora. Né? E aí, ou seja, com esse discurso, ele atrai mais do que... Ele não está preocupado nesse primeiro momento em atrair o eleitor do PT, ele está preocupado em atrair o eleitor insatisfeito com o Bolsonaro, que pode ir para ele, tal como os números do Alberto mostram, que é o que, talvez, se for possível, é o mais fácil. Eu acho que Alberto, uma coisa, Rocha. Vou mostrar o gráfico, eu ponho aqui o gráfico. Isso, põe o gráfico. O gráfico diz o seguinte, isso que você está falando, eu acho que está correto, o Moro está olhando isso também, eu estou olhando a dificuldade que ele vai ter, porque do contingente de eleitores que aprovam o Bolsonaro, 90% vota no Bolsonaro.
Como é que ele sobra 10% para ele tirar? Não, olha aqui. Não, basicamente, isso acontece em toda eleição. Para prefeito, governador, presidente, toda eleição. Eu tenho esses gráficos, eles são iguais, né? A reta que desce é a do candidato de governo, a que sobe é do candidato de oposição. Então, o ótimo e bom do Bolsonaro, quem avalia Bolsonaro ótimo e bom, 70% vota em Bolsonaro. Quem avalia Bolsonaro ruim e péssimo, 1% vota no Bolsonaro. E é o inverso para Lula. Quem avalia Bolsonaro ótimo e bom, 13% vota em Lula. Quem avalia Bolsonaro ruim e péssimo, 59% vota em Lula. É normal que o péssimo, as pessoas votem menos, porque é uma pessoa mais irritada com o sistema, ela aparece muito no sem candidato, que até não está nesse gráfico aí, tá? Mas o sem candidato tem muita gente do péssimo, né? Então, por isso que influencia a soma ruim e péssimo. E a reta do Moro, a reta do Ciro é uma reta de candidato de oposição. O perfil do Ciro é de oposição a Bolsonaro, porque ele sai de 1 no ótimo e bom e chega a 9 no ruim e péssimo. Né, ela está subindo, então Ciro ocupa o mesmo terreno de Lula. O Moro não, o Moro é um candidato sem identidade, é isso que eu digo. Isso está no meu livro, e que eu tinha esquecido. Mas Alberto, mas Moro, e o intermediário? O Moro ganha no regular, exatamente. Isso, é isso que eu ia perguntar. Ele está quase empatando com o Bolsonaro no regular. É isso que eu ia perguntar. Eu também concordo com esse discurso, com essa análise da Luciana, porque a questão é a seguinte, o que o Moro está fazendo? Ele está dizendo o seguinte, existe um ditador de direita, que é o Bolsonaro, e existe um ditador de esquerda, que é o Lula. E o Lula foi lá para a Europa e abriu o jogo apoiando regimes ditatoriais da América Latina. Então, esse discurso dele, eu acho que é o discurso que ele tem. Mas, se vai pegar ou não, é outra coisa. Mas é o único caminho que ele pode seguir, é esse. Olha aqui, ó. A pesquisa do exame, saiu esse final de semana, diz o seguinte, o regular... Saiu hoje. O regular no Centro-Oeste, que é onde atinge o maior patamar de regular, a região Centro-Oeste, o regular tem 29%. No resto das regiões, ele gira em torno de 20%. Né? Então, é um contingente muito pequeno de eleitores. Para catapultar, ele vai ter que arrancar eleitor do Bolsonaro. Não, o Lula tem 35% do regular do Bolsonaro, pô. Entendeu? Veja só, Luciana. Tem esse fator também. Veja só, Luciana, o que acontece? O que eu estou dizendo é que um candidato é de governo, Bolsonaro, outro candidato é de oposição, Lula. O outro não é nada. Então, basicamente, por que alguns candidatos, quando são atacados, caem e outros não? Os que caem são aqueles que não têm identidade. Os que não caem são os que têm identidade clara. Então, o que é ter identidade clara? O Bolsonaro é atacado, mas a pessoa está satisfeita com o governo. A pessoa diz, não, ele está sendo atacado, esse ataque até tem razão, mas eu não vou deixar de votar nele, não, que eu quero que o governo dele continue. Ela tem uma razão mais forte para votar nele. A mesma coisa do Lula. O Lula é atacado, a pessoa diz, não, eu quero mudar o Bolsonaro. Eu vou votar no Lula para mudar o Bolsonaro. Então ela despreza o ataque. Agora o Moro é atacado, vai dizer, porra, esse cara não é nem governo nem oposição. Ele traiu o Bolsonaro e prendeu o Lula. Sabe uma coisa? Tem razão esse ataque. Entendeu? É assim que funciona a cognição humana. Então, mas aí... Perdão, só para concluir isso faz com que, pelo menos eu acredite, que essa atitude do Moro é ainda mais correta ainda. Porque, deixa eu explicar só um pouquinho, eu já passo para você, o Rocha, que eu sei que você quer falar. Por quê? Primeiro o candidato, ele não tem tudo, ele não pode, ele tem que crescer dentro do que é permitido para ele crescer num determinado momento. No segundo momento, pode ser até que ele expanda, mas no momento que, por exemplo, que o Moro está agora, no momento o que é mais fácil dele crescer é nesse irregular. Tá? Então, ele vai tentar tirar o que ainda tem do Bolsonaro, que satisfeito com o Bolsonaro, tentar trazer, e que ainda não foi para o Lula, e tentar crescer no regular, que está ali dentro de uma proximidade. Então, isso é o primeiro ponto dele. E o segundo ponto e depois, se ele esticar, ele vai para outro. Senão, se tiver, como o Rocha está falando, mas só tem 30% de regular e no Centro-Oeste não resta muito menor. Sim, mas agora é o mercado dele. Depois, se esticar, melhor para ele. Se não esticar, ele vai ficar com quem tiver que ficar. Mas agora ele tem que otimizar isso, nesse primeiro momento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho é o seguinte, um candidato, para entrar como
terceira via, daí, de qualquer maneira, é que eu falo, você tem uma linha, isso eu estou falando há um tempo, você tem uma linha, Bolsonaro e Lula. Não há candidato algum que vai ter sucesso se ficar nesse chove e não molha no meio do caminho entre o Lula e Bolsonaro. Por quê? Justamente isso que o Alberto está falando. Vai ficar sem discurso, sem cara. O que tem que fazer? Tem que puxar um vértice e assumir a responsabilidade e assumir o custo desse vértice. Ele puxa o vértice e diz, olha, eu sou contra esse, sou contra esse. O mercado não vai possibilitar que essa pessoa avance, mas pelo menos ela tem uma identidade. Então, senão não vai. Sem identidade, no meio de Lula e Bolsonaro, ninguém vai a lugar nenhum. Pode ser que o caminho não seja muito longo puxando esse vértice, mas sem esse vértice, pior ainda. Mas, Luciana, ele não vai ser nem governo nem oposição. Ele não é governo, porque governo é Bolsonaro. Né? O cara está olhando. Roberto, é a questão da identidade que ela está falando. Você está falando o seguinte, ele está sem identidade. A Luciana está falando que ele tem que ter identidade. Eu estou dizendo o seguinte, com esse discurso que ele está fazendo, certo? Vai ser difícil ele conseguir uma identidade capaz de furar esse bloqueio que ele tem aqui. Por exemplo, o Nordeste, tá, tem 66% de rejeição para o Bolsonaro. Desses 66%, 90% vota no Lula. Né? O Bolsonaro tem 20% de aprovação no Nordeste. E sobra para o regular 13%. Né? Então, e aí quando você vai para o Sudeste, porque é o seguinte, a eleição no Brasil é Nordeste, pelo menos é a minha percepção, é Nordeste e Sudeste. Né? É aí que se resolve a eleição. Então, quando você vai para o Sudeste, 54% de rejeição do Bolsonaro, 90% desses eleitores votam no Lula. Bolsonaro tem 21% de aprovação e 23% de regular. Desse regular, o Lula dá uma bocanhada no negócio. Então é o seguinte, eu estou tentando entender, certo? Eu acho que ele está certo, o raciocínio dele é esse aí, e, assim, ele tá com uma ferramenta certa na mão, eu não sei se ele vai acertar no discurso capaz de atribuir a ele uma identidade. Esse é o problema dele. Porque não, ele, por definição, no Nordeste e no Centro-Oeste é um bloqueio. Não, Rocha, o governo só tem um. O governo é Bolsonaro. O cara que avalia Bolsonaro ótimo e bom diz, eu quero que ele fique lá, vou votar nele para ele ficar. O cara que avalia ruim e péssimo vai dizer, porra, quem foi que derrotado por Bolsonaro? Foi o PT. Quem é que estava preso quando o Bolsonaro ganhou e que não pôde concorrer? Foi o Lula. Quem é que só vem fazendo oposição ao Bolsonaro de uma forma constante? Foi o PT, é Lula. Então eu quero mudar, vou votar no Lula. Basicamente isso. Quando você tem o regular, é o seguinte, o regular, ele sempre ele sofre. Eu gosto muito da lei da gravidade, né, para explicar essas coisas. O ruim péssimo é muito grande, ele exerce uma força gravitacional sobre o regular. Quando o ruim péssimo é muito grande, o regular está mais para ruim péssimo. Quando o ótimo e bom é muito grande, o regular está mais para ótimo e bom. O regular é um corpo menos denso, digamos assim. Maria vai com as outras. Não é exatamente. Essa coisa. Não escolhendo o raciocínio. Eu tô falando uma coisa super sofisticada, bacana, com analogias bacanas. Aí vem esse cara com negócio de Maria vai com as outras, da mãe Joana, Butão, Vietnã, Nova Zelândia. Não é possível, Eustáquio, não é possível. Agora só a questão é a seguinte, de fato o espaço é pequeno, se o espaço não fosse pequeno, não estaria aí o PSDB quebrando cabeça do jeito que está, batendo uma cabeça com o outro, né? Porque justamente é isso, o espaço é muito pequeno e aí é um risco se jogar aí nessa terceira via. Mas o Moro não tem muito o que perder, né? Não tem o que fazer também, a questão é a seguinte, está polarizado. Ele vai tentar se apresentar como terceira via, como uma alternativa, vai dizer que um comete erro pela direita, o outro comete erro pela esquerda, e que ele vai pelo centro, ele vai em frente, é esse discurso. Se pegar, pegou, se não pegar, não pegou. Exato. Eu queria perguntar para o Luciano o seguinte, tem uma coisa que eu estou olhando, e eu não consigo processar bem, tá? Porque agora entrou o Moro, né, na parada aí. Daqui a pouco vai entrar, provavelmente, o governador de São Paulo. Ele vai ganhar essa prévia do PSDB, esse mico infernal que o PSDB está pagando, eu acho que vai dar o Dória, que é na região onde tem mais votos. Portanto, vai ter uma fragmentação maior
do eleitorado de centro-direita e de direita no maior colégio eleitoral do país, que é São Paulo, né? Essa fragmentação não oferece uma oportunidade para o Lula ganhar essa eleição no primeiro turno? Eu não sei, aí, Eustáquio, vai depender muito da dinâmica. Eu acho assim, tem essa lei de Pareto, né? A lei de Pareto que 80% dos recursos ficam em 20% dos atores, né? Isso tem a ver com tráfego na internet, renda, isso acontece no voto. Não exatamente nessas proporções, mas no voto. Há uma dinâmica de final de campanha eleitoral, final mesmo, que o voto se concentra nos dois mais votados. Isso aconteceu em todas as eleições, tá? Então pode acontecer lá para frente, isso vai ser lá para frente, né? Mas há esse risco, não há, Lúcio? Essa fragmentação não favorece. Vai depender da avaliação do Bolsonaro. A tendência do pessoal que mexe com política, você vai conversar com os caras, certo? O cara fala, não, tem que ter mais candidato para tentar forçar o segundo turno. Ou seja, a ideia é quanto mais candidato tem, mais a probabilidade de ter segundo turno. Eu estou olhando para essa eleição presidencial e estou achando que isso aí não está. Agora, eu só queria, assim, peraí, só pegar um gancho. A frase do Lula tem várias observações daquela entrevista do Lula. Primeiro, que foi descontextualizada, certo? Ele lá fala que era um absurdo Ortega ter preso opositores, como o Moro prendeu, então foi descontextualizada. Mas Lula é um político experiente, sabe que isso acontece. A outra coisa, né, é que o Lula sempre foi um democrata. Lula tinha a faca e o queijo na mão para tentar apresentar uma emenda para conseguir uma nova reeleição. Em nenhum momento quis, enfim, né? Ele sempre foi um democrata. Então, uma declaração dessa, quer dizer, o que eu acho, tá? A minha visão, é que é necessário que... Porque o que acontece? É um setor muito pequeno da esquerda que pensa do jeito que ele falou aquela declaração, né? Eu diria que 80%, talvez 90% dos eleitores de Lula não concordem com aquilo, né? Então, é uma declaração que talvez precise ser trabalhada, no meu entender, né? Eu defendo a autodeterminação dos povos, eu não quero tratar de assuntos de outros países, cada país tem que tratar de seu assunto interno. Agora, eu sou um democrata, não sei. Veja só, Roberto, falar que você não pode criticar o Ortega por causa de autodeterminação, então a gente não pode criticar o Pinochet também. A gente não pode criticar a ditadura da Argentina. Não, isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eustáquio, é o seguinte, essa questão da autodeterminação dos povos, durante todo o regime militar, o Brasil votou contra todas as tentativas dos Estados Unidos de fazer uma intervenção em Cuba. A ditadura brasileira votou por quê? Por causa do princípio da autodeterminação dos povos. O que você pode é reclamar, por exemplo, na ONU, contra essas prisões que o Ortega fez, mas querer impor o povo nicaragüense uma solução que não seja a que ele próprio encontre, é um absurdo, não tem cabimento, entendeu? Então, é lógico que isso aí, o Lula sabe disso, e a impressão que eu tenho é que ele não se incomoda e que ele sabe que isso aí não vai mexer com a vida dele. Pode sapatear, desde que ele nasceu, o Estadão publica editorial falando mal da amizade dele com o Fidel Castro, com o Chaves, e ele ganhou as eleições, apesar disso. Mas a questão é o seguinte, o que o Ortega está fazendo na Nicarágua é um absurdo completo. A mulher dele é vice dele. Não, e não é só isso, não. É tudo que todo o processo, prender os opositores, como que ele levou a Covid. Ele foi negacionista da Covid. Ele teve um caso com a enteada dele. Assim, e todo o caminhamento econômico do país, tal. Por isso que tem aquela frase que fala assim, nem Somoza, como é que é? Somoza e Ortega é a mesma coisa, né? Somoza e Ortega é a mesma coisa. Em espanhol rima direitinho. Mas sabe mas é o seguinte, o Lula tem que fazer crítica a esses. Mas o Lula fez crítica, aí que está o problema. Aí é que está. O Lula criticou o Ortega. Ele criticou, se você olha a entrevista dele, a entrevista inteira, está lá claramente a crítica ao Ortega. Mas ela será recortada. O problema é que ela será. E o Lula sabe disso. Ele sabe disso. Eu sei, por isso que eu estou te dizendo que ele não se incomoda, porque ele sabe que isso aí, nós vamos fazer esse escândalo todo, o eleitor dele não vai dar nem bola para isso. Né? Eu acho que o ponto central aí, certo? Isso aí é
como costumava dizer um companheiro meu do PCB, isso é perfumaria. Né? Eu concordo, isso não muda. Eu acho que essa questão da fragmentação que eu estou querendo perguntar para a Luciana em São Paulo é muito mais séria. Né? Quer dizer, se o Dória entrar na disputa, ele é muito mais forte em São Paulo do que o Moro. Né? Isso prejudica o Moro. Então, essa fragmentação não é um sinal de que essa conta clássica de quanto mais candidato tiver, mais chance de segundo turno. Eu vou concordar com o Alberto aí nesse ponto, no seguinte: eu acho que essa eleição vai ser uma eleição muito da afetividade negativa, tá? Vai ser uma eleição muito da raiva, uma eleição muito do medo, muito mais de uma agenda mais negativa do que positiva. Isso faz com que, na reta final, vai ter muito voto de que como é que eu faço para o segundo turno e quem eu gosto, quem eu desgosto menos. Né? Então, eu acho que vai ter, isso vai ter uma concentração, tal como aconteceu também nas outras eleições, tal como aconteceu em 18 também, né? Ou seja, a dificuldade, se achava que o Ciro fosse com um voto muito maior do que de fato foi, e não, por quê? Porque houve uma concentração nos dois primeiros para tentar ver, fortalecer e ver quem podia ganhar primeiro. Então, eu acho assim que vai ser muito mais um voto de contra, e aí o voto útil ali em cima do momento, aquele em cima da hora, as pessoas vão abrir mão de quem elas querem mais para escolher alguém que possa combater quem elas querem menos. Eu acho que vai ter, por causa dessa afetividade negativa. Essa é a expectativa que eu tenho, na verdade. Então, essa fragmentação muito grande no início pode ter uma duração, mas na reta final vai ter uma tentativa de uma estratégia, uma tendência de afunilar. Olha só, vamos caminhar para o final comentando sobre o garimpo no Rio Madeira. Provavelmente, Eustáquio, você está acompanhando isso mais de perto? Não, eu acho que está todo mundo acompanhando aqui, né? A gente discutiu aí que o Brasil foi para a COP26 falando que reduziu o desmatamento, que está protegendo a Amazônia. E aí, logo depois que acabou a COP26, você tem a divulgação dos dados, né, do desmatamento, e agora essas imagens do garimpo. Isso aí é um absurdo. E eu fico vendo o Mourão, que é responsável, está gastando uma fortuna do Exército para proteger a Amazônia, e fica essa situação desse jeito, né? É uma coisa inconcebível o que está acontecendo na Amazônia. Essa imagem é destruidora, né? A imagem não tem o que falar, está lá, né? Eu nunca vi isso, um garimpeiro fechar um rio. Eles fecharam o rio, quase você não passa ali, além da poluição mesmo. Tudo mais. Uma imagem dessa na Europa é um negócio arrebatador. E para piorar a vida do Bolsonaro, o Olavo Scholz está conseguindo formar o governo na Alemanha e vai indicar para o meio ambiente uma mulher que é ambientalista e quer ver o Bolsonaro pregado na cruz. Então, só vai piorar a situação no Brasil. Não, olha, a ministra de Relações Exteriores é do Partido Verde. Uhum. Né? A de meio ambiente também, mas a de Relações Exteriores, eu acho que isso é que vai pegar barra pesada, viu? Não vai ser fácil a vida do Bolsonaro, não. Eles vão... Piorou muito, né, com esse movimento na Alemanha aí. Piorou muito. E nós vimos lá, a Europa, eu acho que já decidiu o voto dela na eleição brasileira, né? Na viagem para o Lula, eu acho que isso ficou claro. Mas o meio ambiente, para a gente encerrar, o Eustáquio, você tinha mais coisa para falar sobre isso. Não, tem muita coisa, mas eu acho que a gente está terminando. A solução é mudar o governo, porque não tem solução para a Amazônia, para o meio ambiente, se não chegar no final de 2022. Agora, o que vai acontecer, previsível, é que vai ser uma destruição enorme no ano que vem, porque muitos garimpeiros, todo esse pessoal, né, que está devastando a Amazônia, pode antecipar a vitória de Lula e diz, então a gente tem que destruir tudo que puder destruir antes. Entendeu? Então, ano que vem vai ser um caos. Já está acontecendo isso. Vai ser o coroamento de um governo cujo programa é a destruição. Sim.
Pessoal, então é isso, hein? Ora, só uma coisa. Você encerra, Luciana, você encerra. Você faz a despedida final também. Tá, e faça a despedida. O que me ocorreu aqui é o seguinte: será que o Bolsonaro trocou uma estratégia de bater de frente por uma estratégia um pouco a palavra seria como se fosse um cinismo, ou seja, não bato de frente mais, então acolho as medidas, o compromisso ambiental, acolho o compromisso com os direitos humanos, ou seja, dada essa pressão internacional, e aqui dentro eu continuo fazendo a mesma coisa, como sempre fiz, e deixa rolar. Ou seja, porque externamente ele está dando sinais de mais polido, né, de mais sensível, né, e é o que a gente vê que quando volta para dentro não é nada, não corresponde a absolutamente nada. Então, eu só fico pensando nessa dúvida aí. Então, só para terminar. Faz a despedida final, Luciana. É isso, esse encontro dele com Biden aí, pelos direitos humanos, pelo combate à corrupção, vamos ver o que isso vai dar. É boa. Tá bom, então, gente. Então, valeu. Um abraço. Um abraço.